Olá, sejam bem-vindos ao Margem Cast, mais um episódio do nosso podcast, onde o lucro é protagonista. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Lucas Fonseca. Lucas, ele é um dos maiores especialistas do Brasil em jornada da experiência do cliente, o CX. Lucas atuou mais de 15 anos, vem atuando há mais de 15 anos em empresas gigantes como Magalu, XP, Volks e Banco do Brasil. E ele é palestrante nacional e internacional e já ganhou diversos prêmios na área, na categoria de CX. Lucas, ele é fundador da BX Educação. E também ele é um dos primeiros autores, né? Ele é um coautor de um dos primeiros livros sobre jornada da experiência do cliente no Brasil, que vai ser lançado muito em breve. Fica com a gente que no final do nosso podcast o Lucas vai te dar 3 dicas práticas de como implantar CX no seu negócio, mesmo que seja uma empresa pequena ou se for uma empresa grande. Vou passar agora para o Eric para falar um pouquinho para a gente. A gente se conheceu não tem muito tempo, né? Na comunidade SuperX, lá com o Ricardo Rocha. E assim, de cara eu já percebi que você é um cara diferente, um cara que chamava atenção, né? Bonito, né? Assim, não mais que eu, né? Mas... E queria entender um pouco mais da sua história, trazer aqui para as pessoas. Me conta um pouco do Lucas aí, da sua experiência de vida pra gente. Que legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito bom poder bater um papo. Eu falo que eu gosto tanto de podcast porque é o melhor, eu gosto de ser provocado, né? Então eu gosto de ter perguntas que eu não sei que perguntas são para me construir na hora, né? E acessar o repertório, né? Porque eu sempre aprendi que é melhor do que você ter conhecimentos muito específicos, é ter repertório para acionar eles quando precisa, né? Mas sou o Lucas Fonseca, né? Como bem apresentado. Você estava lendo alguma coisa? Não, Você se preparou, né? Fiz a lição de casa. Nossa, o que é isso, né? Eu sou esse especialista em experiência do cliente, mas também um especialista muito ligado a desenvolvimento humano, assim, né? Como é que a gente potencializa as pessoas e faz as pessoas serem protagonistas para implantar qualquer coisa em qualquer empresa. Acredito muito nisso, né? Acho que isso é um valor que diferencia as pessoas comuns das pessoas de impacto. E vem nessa jornada aí nos mais de 15, 16 anos, todo ano vai mudando esse negócio. Não entendo por que a gente vai ficar mais velho, né? Mas sempre prezo muito por entregar muitas verdades, as coisas que eu penso, né? E imagino que todo mundo deveria abrir a sua boca para falar tudo aquilo que você sabe, mesmo que você seja ainda uma criança, porque tem gente para aprender com você. Então, obrigado pelo convite e estou muito animado com o nosso papo aqui. Excelente. Show de bola, show de bola. Vamos começar com as perguntas aqui sigilosas, né? Ó, gente, não me passaram o roteiro, não sei, né? Só me mandaram o endereço. É isso aí. Tá? E a intenção aqui, cara, é ser brutal com a honestidade mesmo, né? E gerar um confronto massa para que as pessoas que estão assistindo aí tenham bastante reflexão, né? Talvez aí mude a rota de algumas decisões da vida, do próprio negócio, né? Que além de você ser um especialista, você também é um empreendedor, né? Isso é uma coisa bacana, é o que a gente gosta de ver aqui, é faca na caveira. Primeira pergunta, vamos começar aqui, ó. O CX virou moda, né? O que mais se faz hoje em nome da experiência do cliente que na prática não serve para nada? O que você acha? O que se faz que na prática... Na verdade, Eric, o termo experiência do cliente ele está sendo banalizado assim como outras, sei lá, CRM foi lá atrás, sabe? Assim, de achar que experiência é você encantar o seu cliente, isso é também experiência, mas dentro do nosso movimento de empreendedorismo, de empresa e de negócios, isso é muito mais uma estratégia de negócio do que um encantamento. Sim. Porque você imagina se eu chegasse aqui e aí tivesse um café com aquele negócio branco, como é que chama? Chantilly e não sei o quê, e tudo muito personalizado para mim encantar. E a hora que a gente saísse daqui, a gente começasse a falar mal das pessoas. Então não tem coerência, sabe? Então a empresa ela precisa de coerência naquilo que ela acredita. E o CX, né, o Customer Experience, no português a experiência do cliente, ela acontece da porta para fora da empresa. Da porta para fora o cliente tem que se sentir feliz, levar ele ao sucesso. Da porta para dentro tem que ser visto como uma estratégia de margem, uma estratégia de lucro, uma estratégia de negócio que coloca o cliente no centro. E colocar o cliente no centro significa ouvir o cliente de maneira estruturada para desenhar uma jornada que faça sentido para ele, a ponto de levar o cliente ao sucesso do cliente, não ao sucesso da empresa. Porque o sucesso do cliente resulta no crescimento da empresa de maneira sustentável. Então, se existe muito... e eu não sou contra a Disney, né? Mas existe muito o mundo da Disney, encantado da Disney,
em empresas independentes do tamanho, mas a Disney, ela é processual há muitos anos, né? Desde que fundou, ela é muito rigorosa com os processos. Sim. E ela é muito eficiente, ela é muito tudo aquilo que faz ela ser o que ela é. Só que a gente só vê a pontinha, né? A pontinha que é a magia, que são essas coisas. E, na verdade, a magia é consequência de processos muito bem desenhados e uma estratégia de negócio que faz, se não me engano, 75% dos visitantes da Disney são recorrentes, né? Já foram uma vez e voltaram. Então, é um mundo mágico do negócio, de baixo custo de aquisição para ter novos clientes e clientes que voltam porque gostaram e nunca voltam sozinho, leva mais gente. Então, a experiência do cliente é isso, né? É um modelo mental e estratégico de empresa que coloca o cliente no centro para aumentar o seu lucro de maneira sustentável. Legal. Então, em resumo, isso também traz margem, né? Eu vejo muita gente deixando de fazer justamente por essa alegação, né? Poxa, mas eu não tenho como cuidar da porta para fora porque da porta para dentro já é caótico. Eu preciso lidar com 1 milhão de coisas, né? Então, como é que eu vou cuidar da experiência do cliente, né? E é legal, eu vou trazer aqui no nosso papo o quanto é barato fazer a experiência do cliente, quanto você tem como estratégia, tá? As pessoas que às vezes fazem da porta para fora e é um gerador de margem, de lucro, de margem, de resultado. Só que tem gente que perde a sua margem justamente fazendo errado. Sim, Né? perde na recorrência, né? Perde a recorrência e faz mais para a parte superficial da experiência do que a parte de eu estou ouvindo o meu cliente, aprendendo com o meu cliente, eu volto para dentro de casa e melhoro o meu produto. Se for uma loja de um representante de bijuterias, por exemplo, né? De joias, bijuterias, enfim. Se estou tendo um monte de reclamação do meu cliente, eu troco de fornecedor. Eu mudo o processo, tá tendo alergia, eu mudo. Mas se eu não escuto, eu não mudo. Eu acho que tá tudo bem, até o dia que o negócio quebra. Então, experiência é um modelo mental de estratégia. É fascinante, viu? É muito bom esse negócio. É um outro mundo, né, cara? É um mundo muito bom. Interessante. Vamos aqui para a próxima pergunta que eu achei muito bem feita, muito bem construída. Quando o modelo de negócio está engessado e torna o CX só uma maquiagem, como você encara isso? Eu encaro como uma vergonha. Eu encaro como assim, cara, não vai ser sustentável, né? O modelo de negócio está engessado, o engessamento não combina com a experiência do cliente, com a gestão estratégica da experiência do cliente, que é um fluxo contínuo de aprender lá fora para trazer para dentro, modificar e entregar para fora, medir, olhar os resultados que aquilo está trazendo para o cliente como consequência para a empresa e redesenhar a empresa. Só que se ela é engessada, se é um modelo engessado, você não consegue evoluir. Agora você pega modelos, por exemplo, você pega uma concessionária de carro. A concessionária de carro, ela não vende carro, ela vende a recorrência das manutenções, que é o serviço. Sim. Né? Que é dali que vem o lucro dela, né? Ela consegue abaixar a margem na venda do carro, mas ela tem que fazer o cliente voltar lá. Se você vender o carro, bater meta de venda, sair comemorando que bateu meta de venda e esquecer do cliente, você está perdendo dinheiro. A margem está no serviço que é feito. Né? Então, se você tem um modelo que não enxerga isso, você vai ser sempre o vendedor de carro e nunca o vendedor de serviço que precisa vender no carro que foi vendido para gerar muito mais margem. É um novo modelo de negócio. É um modelo de carro é modelo de assinatura desde que o mundo é mundo. Só que ninguém chamava isso de modelo de assinatura, que é ter recorrência, né? Ter serviços sendo prestados o tempo inteiro. Legal. Então, para mim, eu falei uma vergonha, falei brincando aqui no tom, mas é verdade mesmo, não é brincadeira não, tá? Não, mas faz sentido, né? A gente entende que isso hoje é uma necessidade, né? E você imagina agora uma empresa pequena, né? Um porte bem pequeno. Muita gente alega que, cara, é impossível, isso é para os grandes, isso aí é impraticável, né? Como é que você imagina isso para uma empresa pequena hoje? Como que isso fica aplicável para uma empresa pequena? Na verdade, assim, na minha visão, Eric, a empresa pequena, ela enxerga assim, porque, na verdade, acho que começa pelo nome, tá? As pessoas, o Brasil criou o tal do microempreendedor individual. Para mim não existe microempreendedor individual, existe empreendedor de pequena empresa ou de microempresa, porque empreendedor já é gigante, não tem como empreendedor ser micro. Só de ser corajoso de abrir um negócio no Brasil já é gigante. Só que a gente precisa desenvolver a mentalidade dessas pessoas. Então, assim, eu tava até falando com o André Kescher agora mesmo, tava numa gravação com ele, e eu falei, cara, comece pequeno, mas com a mentalidade grande. E aí, quando fala assim, a experiência do cliente é um negócio para empresa grande, é muito mais difícil fazer empresa grande do que fazer empresa pequena. Só que as pessoas limitam por uma mentalidade de escassez. Então, assim, eu sou pequeno, ai, coitadinho de mim, eu tô começando agora. Tá começando agora não, você tá materializando um negócio que você já tem uma experiência para trás. Sabe? Sim. Então você tem que começar grande, com mentalidade grande, né? Óbvio que os recursos são menores, mas assim, eu vou te contar que assim, a minha empresa hoje, ela tem 2 anos e 9 meses. Não sei quem vai ver aqui depois mais para frente, mas hoje nós estamos
em 2026 com 2 anos e 9 meses. A gente tem alguns milhões faturados. A minha empresa ela é em Uberlândia, ela tem 3 pessoas e ela atende o Brasil inteiro por causa da mentalidade grande e que o que move a minha empresa, que é uma empresa de educação voltado para mentorias, consultorias de experiência do cliente, é que a gente aplica a experiência. E eu sou a prova viva de que assim, a gente tem 86% de conversão entre proposta feita e proposta fechada. E o que eu escuto é, você me ganhou no segundo slide da proposta. É a experiência que eu gerei, que não é a experiência de uau no sentido de frufru. É porque a gente usa algumas estratégias que faz a pessoa sentir que aquela proposta realmente foi feita para ela, com os elementos dela, que ela se vê dentro daquilo ali, e eu gasto 0 com isso. Mentira, 0 não, sabe por quê? Porque eu tenho um escritório hoje, mas quando eu não tinha um escritório eu fazia a mesma coisa. Eu tenho uma luzinha que custou acho que R$79 na Shopee e que muda de cor para todo lado, e tem um celular que filma. E toda vez que eu vou fazer uma proposta, que eu mando uma proposta, e eu gastei tempo nessa proposta, para que personalizasse essa proposta, as cores, por exemplo, é só um dos elementos, tá? Mas quando eu vou fazer a proposta para o Itaú, meu fundo tá laranja. Quando eu vou fazer para o Sicoob, o meu fundo tá verde. Quando eu vou fazer para, sei lá, para o Banco do Brasil, tá amarelo. Isso é inconsciente. Só que custou R$79. A pessoa olha e fala, nossa, nós somos laranjinha, né? Nós somos o roxinho do Nubank. E ele trouxe... Então ele já cria assim, já nossa... conecta, né? Não é uma proposta que foi gerada no ChatGPT, colocada nas regras da BNT, no Word, é só mudar o nome. Não, teve um esforço. E aí, às vezes, eu escuto assim, nossa, Lucas, mas o esforço é grande para você fazer a proposta. Eu falei, mas a sua taxa de conversão é de 20%, a minha é de 80%. Então, eu consigo conquistar o cliente com experiência antes dele ser meu cliente, antes dele ver a proposta. E isso é uma forma que qualquer empresa consegue fazer. Sim. Você vai entrar numa empresa pequenininha, uma loja pequenininha, se a pessoa tem a mentalidade grande, ela vai organizar a empresa da melhor forma possível, ela vai preparar todos os elementos mesmo, são até superficiais, assim, ela vai preparar um uniforme bom, uma roupa boa, uma embalagem bom, um ambiente bom, um cheiro personalizado. Isso tudo vai criando um ecossistema. Não sustenta também não. O produto tem que ser bom, o serviço tem que ser bom, os processos tem que funcionar, tem que ser rápido, porque isso é o básico. Né? É o arroz com feijão, né? É o arroz com feijão, só que aí que vem a parte principal, tá? Você consegue fazer arroz com feijão? Você consegue fazer arroz e feijão? Uhum. Talvez todo mundo aqui, ó, os bastidores, vocês conseguem fazer arroz com feijão? Fazer pra mim, ó. Eles conseguem fazer arroz com feijão. Mas cada um faz um arroz com feijão com um tempero diferente. Então o importante é o tempero que você põe, é a estratégia de experiência do cliente. Sim. Né? Por que a gente vai falar que tempo, nenhuma empresa pode demorar porque a gente não suporta mais ficar esperando? Aí você vai num médico, se o médico te atende em 2 minutos, ele é ruim. Então o tempo é relativo. No médico, ele é ruim se for pouco. Na fila do banco, ele é inadmissível, porque a gente não vai mais em fila de banco. Então o tempero qual é a identidade da minha empresa com experiência, a identidade de experiência que faz com que eu seja percebido, reconhecido e diferenciado em relação às outras pessoas, às outras empresas. Sim. Esse caso que eu trouxe da proposta, que um dos atributos de experiência da minha empresa é personalização e profundidade. Uhum. Então, eu jamais vou fazer uma proposta para vocês, eu jamais vou sentar aqui e vou falar de maneira superficial, porque representando eu e a minha empresa tem que ter profundidade, tem que ter personalização e tem que ter outros atributos que a gente tem ali, no máximo 5 que a gente normalmente faz, tá? Então, o podcast de vocês tem que ter atributos de experiência que vai demonstrar que ele é um podcast diferente. Vocês vão construindo isso ao longo do tempo e vão captando feedbacks para ir moldando. Daqui a pouco eles vão falar, não, aquele podcast ele é diferente dos outros porque a gente consegue perceber esses elementos que são percebidos. É o tempero. Faz sentido. Show de bola. Hoje, nesse universo assim, do grande consumo no digital, né? A gente vive aí uma grande alteração de consumo, né? Do mercado analógico indo muito para o digital, cada vez batendo recordes aí, muitas empresas entrando cada vez mais grandes places, né, como Mercado Livre, Shopee, agora tá vindo o Temu, né, uma grande plataforma aí. Como que você vê a experiência do usuário, a experiência do cliente hoje sendo assistida por esses grandes mercados, né? Você acha que isso é só uma questão de frete grátis, é só um desconto ali, ou existe toda uma experiência ao longo desse processo? Não, a experiência é gigantesca, assim, a experiência que eles estão trazendo é um modelo muito poderoso. Você pega Mercado Livre há 10 anos atrás, que todo mundo achava que você comprava um celular e chegava um tijolo, você não tinha confiança nenhuma, e você pega o Mercado Livre hoje que te avisa que tá chegando, que te coloca a rota, que te dá a oportunidade de mudar o endereço no mesmo dia. Cara, isso tudo é experiência escalável, né? É desenvolvimento de tecnologia que escalou a experiência
e que você compra vocês compram na Amazon? Às vezes. Não, Às vezes. eu compro Mais livro, né? livro. Eu sou, lá na minha casa, eu sou o porteiro da minha casa, né? Porque eu recebo todo dia muita compra de Amazon. Minha esposa adora comprar essas coisas. Eu também, não vou falar, não. Carol, eu também, viu? A gente compra muito. A Amazon te encanta? Não. Não. Ela é o quê? Ela é extremamente eficiente. Ela combina um prazo e ela entrega. Se não entregar, ela manda uma mensagem: desculpa, vamos ter que recombinar nossa rota. Então, os grandes marketplaces, essas coisas, estão viabilizando com que empresas menores e locais estejam no mundo inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com característica e qualidade de empresa grande. Sim. Então, isso é uma potência. Os grandes marketplaces sabem o jogo da experiência. Né? Uma que está mudando agora muito, ainda tem, mas está mudando muito, é a OLX também. É a mesma coisa do Mercado Livre lá atrás. Né? Esses dias eu coloquei uma câmera para vender, uma câmera que eu tinha lá, de repente eu falei, nossa, coloquei errado, era colocar em Uberlândia, que eu tenho que entregar em Uberlândia. Aí a pessoa falou assim, ó, a pessoa não, né? O OLX falou, câmera foi vendida, o seu dinheiro já está na conta e assim que você mandar e a pessoa receber, o seu dinheiro já está. Eu comprei, vendi acho que lá por, sei lá, onde, estado de São Paulo, eu nem sabia. Porque eu fiquei muito tempo desligado da OLX por causa de medo. Sim. Então a imagem, o tempero da OLX era descuidado a ponto de achar que tudo era risco. Sim. E aí agora ela tá migrando para um modelo de experiência do cliente que coloca o cliente no centro com segurança. E um negócio desse vem de segurança. Sim. Né? Vem de confiança, vem de segurança. Como, por exemplo, tem uns que estão vindo de fora que você não tem confiança. Sim. Né? Que é umas loucuras. Que você... o tempo todo. Teve um que falou que você pagava R$2. Se você comprar não sei o que, você paga R$10 num sofá. Aí chegou lá, era um papel impresso do sofá, sabe? Assim, Eu vi. você viu, né? Então, é um grande meme, né? Mas é real, já vi vários casos desse acontecendo. Então você está me dizendo, assim, que de certa forma, quem ainda não tem essa estrutura, né, de experiência do cliente, ele pode se acoplar a um grande marketplace, né, ou algumas estruturas focadas nisso, né, e conseguem ali criar um canal de distribuição maior, né? E ter mais experiência com o mercado. Sem ser o especialista na logística, sem ser o especialista no modelo de pagamento, sem ser especialista. Porque você pode focar na qualidade do produto. Qualidade de produto e cumprimento de prazos que os marketplaces já conhecem. Então eles vão te cobrar, porque você vai ser pontuado por isso, mas você consegue criar um negócio de experiência no Brasil inteiro. Aí cabe a você fazer aquilo que cabe a você. Então, assim, ó, cabe a você aquilo que cabe a você, né? Cabe a você fazer o seu papel. Então, se você vai pôr um produto, põe numa embalagem adequada, põe com cuidado. Pode mandar lá o bilhetinho se você quiser, né? Manda um chocolatinho se você quiser, beleza. Porque o resto, os outros custos, que seriam muito mais caros se você fosse montar uma operação sozinho, você não vai conseguir. Quase ninguém vai conseguir fazer isso, sendo empresa pequena, né? Sim. A gente passou por um caso muito engraçado lá na indústria, que uma vez a gente estava pensando na experiência do cliente, né? A gente vendia, sei lá, umas 200, 300 encomendas por dia nos marketplaces. E aí eu inventei de criar a experiência do cliente, comprei um pacote de bala. E aí a gente começou a colocar bala dentro do pacote. E aí uma das clientes, ela entrou em contato com a gente, mandou mensagem e falou assim, gente, adorei o produto, foi incrível, só não coloca a bala, porque ela derreteu e ficou tudo melado. Então, tipo, a minha experiência não foi boa. A intenção foi boa, né? Você não imaginou isso, mas aí você aprendeu, aí você tirou. Sim, não vou pôr mais. Mas é isso o negócio, a gente não vai acertar sempre. Exato. A boa intenção, ela vai, mas se você não tiver o canal de escuta contrário, você vai estar se queimando sem saber. E o que eu achei muito interessante foi a espontaneidade dela fazer isso. Talvez se ela não tivesse percebido ou sentido que foi um ato de boa fé, né? Foi um ato ali de conquista, ela não teria dado esse feedback, né? E talvez muitos receberam e não falaram. Deixaram pra lá. Né? Então, assim, a nossa capacidade de receber o feedback e entender que aquele feedback não é em relação àquela pessoa, mas em relação a um processo que pode ser melhor, isso é protagonismo, isso é inteligência de negócio, inteligência, né? Capacidade mental de potencializar um negócio para todo mundo, mas que veio de um sinal. Sim. Né? Então, se o empreendedor não estiver atento a isso, ele está apaixonado pelo produto dele, ele está apaixonado pelo serviço dele, pelo método que ele criou, só que ele não apaixonou pelo impacto que ele gera no cliente. E a experiência é essa, qual o impacto eu gero? Eu não posso me apaixonar pelo produto, eu tenho que apaixonar pelo impacto que é gerado, né? Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro, mas eu não sou um palestrante. Eu estou como um palestrante, mas tem momentos marcantes da minha vida que eu fiz parte dos discursos que eu uso numa palestra, eu falei para uma motorista de um aplicativo que me levou de um lugar para o outro, a gente estava conversando, eu ajudei ela a melhorar a empresa dela, e a hora que virou,
assim, que ela chegou na porta do endereço que ia me deixar, ela virou, a lágrima dela tava escorrendo assim, ela falou assim, Lucas, alguém já te falou que você foi a resposta das orações dessa pessoa? Aí isso valeu mais do que quando eu palestrei para 37 mil pessoas me ouvindo, atendendo todos os funcionários da Riachuelo. Uhum. Por quê? Porque o meu negócio não é a paixão pelo palco, é a paixão pela mensagem que transforma e dá palco para as outras pessoas. É o propósito. E isso é para qualquer negócio. O médico não pode apaixonar por quantas fichas ele atendeu, tem que apaixonar por quantos corações ele acalmou, por quantas dores ele tirou e que fez as pessoas ficarem felizes na casa delas. Né? Um advogado não pode ser quantos processos ele ganhou só, ou quantos processos ele pegou. Sou casado com advogado e acompanho isso. É quantas vezes você tranquilizou uma família que estava passando por alguma coisa que era injusta, né? Quantas vezes você como é que chama, né? Reativou, não. Conseguiu mostrar que era melhor não separar. Conciliou, né? Conseguiu entre empresas, né? Minha esposa é advogada trabalhista. Então, assim, quanto tempo você chegou num acordo que foi justo por um lado, foi justo para o outro, né? Então, acho que isso é o impacto. E é qualquer empresa, né? Acabei de chegar agora, acabei de vir para cá, mas lá na minha casa chegou lá a fantasia das meninas poderosas, porque minha filha tem 3, são ela e mais 2 amiguinhas, e elas vão no carnaval vestidas de meninas super poderosas. Minha esposa estava com medo de não chegar a tempo. Chegou. Cara, não é o produto. É quem vai vestir o produto. E quem vai vestir o produto vai estar junto com as coleguinhas que vai estar vivendo uma experiência que é única. Então, se o dono lá da loja faz isso, enxerga isso, o que acontece, gente? Muda tudo. Ele tá mudando, ele tá tudo, entregando né? a mesma coisa, mas não tá. Último exemplo, só pra fechar. Ontem eu tava no médico com meu filho, Uhum. e ele, quer ver? Acho que não vai dar pra mostrar aqui, mas eu vou narrar pra vocês. E ele teve que tomar uma injeção. Ele tem 3 anos, né? Injeção no bumbum. E aí ele falou, papai, eu quero é aqui, ó, que eu sou forte, eu quero é aqui. Eu falei, filho, mas esse tem que ser no bumbum, porque o bumbum é mais mole, então vai doer menos, né? Fiquei falando, falei assim, mas você sabia que o papai, que ele fala que eu sou o Homem-Aranha, ele é o Superman. Fala, pro papai virar Homem-Aranha, ele teve que tomar injeção da força. Essa injeção é pra sarar, pra ficar forte. Você vai tomar. Aí ele falou, então eu vou tomar. E aí ele ganhou um certificado da coragem. Que é certificado, parabéns, você é um corajoso, que não sei o quê. Legal. E eu peguei a imagem dele, né? Acho que não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas acho que vai dar pra ver. Eu peguei a imagem do certificado, aqui, ó, ele com certificado, ó, acho que tá Que legal. pra cá, lá. Ele com certificado. Aí eu peguei uma foto dele sozinho, peguei uma foto do certificado sozinho e pus na inteligência artificial e falei, faz ele virar o super-herói. Ele virou o Super Pedro. Ah, que demais. Né? E aí ele falou assim, mas papai, se você fala que a gente é melhor amigo, se eu sou super-herói, você também é super-herói. Eu falei, então papai também é super-herói. Ah, Aí o papai também virou super-herói. Legal. Aí eu falei, filho, mas você tá se sentindo que você é de fato um super-herói? E aí ele virou. Eu sou o Super Pedro e eu tomei uma injeção no bumbum, mas sou muito forte e ganhei um certificado de coragem. Gente, eu sou o Então, se as empresas enxergam isso, eu falei isso, gravei num vídeo sobre isso. Falei, quanto custou isso pra mim? É a assinatura de uma plataforma que custa R$100 por mês, que eu posso fazer com todas as crianças que estão lá. Então, um certificado físico vira um negócio de imersão da pessoa dele sentir que ele é o super-homem, que ele é o super-herói, que ele é o super Pedro. muda a experiência completamente. E aí, né? ontem, até de noite, até na hora de dormir, papai, deixa eu ver eu de super Pedro. Papai, eu quero ver eu de super Pedro. E aí eu fiz isso, mas eles podiam fazer. Isso não custaria nada, mas mexeria, né, na mente das pessoas que estão lá dentro, facilitaria o processo, deixaria muito mais leve, Com certeza. né? Muito E legal. traria, toda vez que eu for pedir pra alguém, se tivesse acontecido comigo, assim, ó, meu filho vai ter que tomar uma injeção, vai naquele lugar, porque aquele lugar ali cuida das crianças e não é só mais uma dor. Bem É legal. interessante você falar isso, porque a gente vê muitas empresas investindo muita energia, processo, automação, inteligência artificial, 1 milhão de coisas, investindo muita grana também, não só energia. E no final não gera essa experiência, né? Não gera essa experiência da reciprocidade, né? Do querer voltar, do falar para outra pessoa, né? É tão espontâneo, tão marcante que você quer chegar em casa, você quer contar para alguém o que aconteceu contigo. E isso acontece com a gente várias vezes, né? Às vezes a gente vai para uma viagem, pega um Airbnb e quem pega muito Airbnb de vez em quando cai numa cilada muito grande, mas de repente às vezes você já tá ali sem expectativa, você chega no lugar e aquele lugar te marca, né? E aí você quer contar para alguém, você fala para a família inteira, aquilo vira história, né? Uma coisa que acontece muito, que eu vejo, e eu acho que as empresas aproveitam muito pouco, são as reuniões familiares, né? Numa reunião familiar, cara, tudo é excedido.
Se é uma história triste, ela é excedida, e todo mundo fala, todo mundo tem perspectiva, todo mundo tem opinião. E se é uma história positiva, também é excedido. Então, a gente tem que, enquanto empresários, empreendedores, encontrar essa termologia, esses detalhes, esses sentimentos, esses pequenos detalhes ali da rotina, principalmente da jornada do cliente consumindo, e criar essas abordagens, né? Criar isso, mas isso não virar só um militante de CX, né? Isso. A gente precisa que isso vire realmente uma cultura. Qual que é a dica prática que você pode dar pra gente transformar isso numa cultura para as pequenas empresas, para as médias empresas do Brasil? Ô, Érica, a cultura, tudo que eu já estudei na minha vida, o tempo inteiro as pessoas colocavam muita cultura à frente, né? Precisamos de uma cultura disso. Para mim, a cultura é o último elemento a ser pensado. Por quê? Porque a cultura ela é consequência da repetição de coisas que foram feitas antes de pensar na cultura. Porque quando a gente pensa só na cultura, a cultura eu vou dar treinamento. Mas se eu não tenho uma estratégia, claro, eu vou treinar o quê? Se eu não tenho, se eu não escuto o cliente para valer de maneira recorrente, sistematicamente, eu vou treinar as pessoas com superficialidade. Então eu vou usar uma ferramenta, por exemplo, de treinamento que fortalece a cultura, mas o recheio do treinamento vai ser superficial. Eu vou falar da Disney, não da empresa. Então, quando eu estou escutando um cliente, então instalei, né, e eu falo um sistema, mas não é um sistema tecnológico, não. Pode ser um sistema tecnológico, mas pode ser como é que chama? Baúzinho de reclamações. Quando eu instalo isso e eu tenho o compromisso, a disciplina de estimular os clientes a fazerem isso de maneira sem viés, né? Sem ficar falando para eles assim, vai lá e nos elogia. Não, elogia o caramba. Só eu falo palavra. Elogia não, vai lá e deixa a sua opinião real. Uhum. E se não tiver o compromisso de abrir aquilo ali, tô falando de um jeito até bem analógico, mas assim, mandei um formulário gratuito, gente. Uhum. Eu vou te mandar uma pesquisa, você responde pra gente. E ao invés de falar, responde com nota 10, você fala, responde pra gente. E ter a disciplina de abrir aquilo ali junto com a equipe. Pode ser equipe de uma pessoa, de 2 pessoas, 3 pessoas. Sim. E de pôr na mesa e falar assim, nós vamos ter toda semana um encontro de feedback de cliente. E vamos ouvir cliente, vamos chamar pessoas para tomar um café com a gente para falar o que tá sentindo, o que pode ser melhor. Quando você tem isso, você sistematiza o negócio. Você cria um processo para isso. A sequência desse processo acontecendo não só no mês do cliente ou no dia do cliente, mas todos os dias do ano, todas as semanas do ano, forma a cultura como consequência. Né? Então a cultura é a consequência daquilo que você fez de maneira intencional, repetidamente, e que quando chegar o próximo colaborador para sua empresa, quem vai passar para ele não é mais o treinamento, é as pessoas que já estão lá. Ó, aqui funciona assim, aqui a gente tem isso. E aí tem muito mais valor. A retenção do aprendizado de quem é igual é muito maior do que quem é superior, por exemplo. Porque superior, às vezes a gente tem que... Eu falo que a cultura ela é aquilo que acontece quando não tem holofote. Sim. Sabe? Então, assim, você tá diante do seu chefe, da sua chefe ali, das suas lideranças, né? Ou você tá numa mesa igual essa aqui, ó, nós estamos gravando aqui, olha um monte de luz tá aqui em mim. Óbvio que eu tô falando coisas que eu acredito que vai ser importante para as pessoas, mas será que eu sustento isso aqui no meu dia a dia? Quando tá só eu, o computador e um BO de um cliente para resolver, eu tenho que sustentar. A cultura é isso. É o que eu vou fazer quando ninguém tá me vendo. Porque quando tá me vendo eu consigo manipular qualquer coisa. E a comunicação tem o poder de manipular. Sim, né? concordo. A gente tem políticos muito inteligentes que usam, né? Não vou entrar em política, mas usam muito pro mal. Tem políticos que usam pro bem. Tem médicos que usam pro mal. Tem médicos que usam pro bem. Tem arquitetos que usam pro mal. Tem arquitetos que usam pro bem. Sim. Mas a cultura, para mim, e as empresas pequenas, para mim, é implementar essa visão de que o feedback é mais importante do que a venda. Porque o feedback me faz vender mais. Se eu conseguir absorver aquilo ali e trazer aquilo como uma inteligência que me faz ter mais produtos, me faz ter mais cuidado com aquela jornada, né? Que pode ser diferente mesmo, a embalagem, pode ser diferente, o e-mail que é enviado, pode ser diferente. Às vezes a pessoa, por natureza, ela é muito seca, ela manda um e-mail e fala... E a outra que está do outro lado está num momento que queria mais acolhimento. Mas qual que é a identidade da sua empresa? É uma empresa mais de acolhimento ou uma empresa de mais distanciamento? Se o princípio é acolhimento, o e-mail tem que ser acolhido também. Não precisa chamar de fofa, não, tá? Nem de fofa no e-mail, mas... Mandar emoji, né? Não precisa, né? Mas assim, qual é a identidade da sua empresa? E para ter uma identidade de uma empresa, só precisa de um negócio. Uma pessoa. Uma empresa de uma pessoa, ela tem uma identidade. Muitas vezes ela vai confundir a identidade da empresa com de quem comandou aquela empresa, de quem fundou aquela empresa, e tá tudo bem. Depois vai ter 2 pessoas, depois vai ter 5, depois vai ter 10, começa a profissionalizar o negócio, e aí a gente tem que transferir aquilo que faz sentido do fundador ou da fundadora pro CNPJ, mas o CNPJ vai continuar sendo só 13 números. Ele vai ter que ter alma.
E isso que é legal. Eu estava em São Paulo, almoçando com uma cliente, uma executiva num banco, e ela perguntou para mim quem eram os meus concorrentes. Eu falei alguns nomes e tudo. Ela falou, Lucas, não consigo achar que eles são seus concorrentes. Eu falei, mas como não? Aí vende treinamento igual eu, palestra, consultoria. Eu acho que a sua empresa tem alma. E a alma é um dos princípios que eu tenho no meu negócio. A alma é um negócio que para mim é muito importante. Então ela deu nome a algo que eu sentia. E agora um dos meus slogans assim nós ajudamos a sua empresa a ser uma empresa de impacto que tem alma. E aí a minha bandeira é negócios lucrativos não precisa só pensar em dinheiro. Negócios lucrativos pensam nas pessoas, as pessoas entregam, levam o sucesso do cliente, o cliente deixa o dinheiro dele e a empresa ganha dinheiro e aí vem margem, vem lucro. Um lucro saudável, né? Daquelas empresas, a gente não pode permitir, nós temos consciência, né? Estamos tendo essa consciência que se celebre a meta de venda batida, mas que não olhou para o ralo que está aberto. Quantos clientes estão saindo reclamando, mas a gente está comemorando a meta de venda? Não, a gente tem que ter uma meta né, tem que celebrar também, porque tem que estimular a venda, mas também tem que gerar lucro, margem. Porque tem senão que ser condizente, tem né? que ser condizente. Você está trazendo um monte de cliente. Eu falo assim, ó, você quer aumentar em 100 vezes a venda de qualquer empresa em um dia, cara, bota R$1 o produto, todo mundo vai comprar. Só que você quebrou. Então eu posso aumentar o faturar as vendas mudando o preço. Mas eu posso aumentar as vendas criando pessoas que vão defender aquela marca, aquele serviço, aquela entrega. E aí vem o lado familiar, né? Que você citou aqui. O almoço de domingo, ele é simbólico, né? Então, assim, as famílias, né, que valorizam isso se reúnem para almoçar junto, na casa da vovó, na casa, enfim, né, de alguém da família. Ali é a maior rodada de negócios que existe. Porque todo mundo vai contar o que fez. Nossa, tô com a dor de cabeça. Vai no doutor Ciclano, que ali a dor de cabeça some. Eu fui no médico, pelo amor de Deus. Quase que eu falei uma palavra. Pelo amor de Deus, não vai. Então ali é negócio. Você imagina uma pessoa leiga, isso é comportamento humano, uma pessoa que é leiga em mecânica de carro. Aí ela vai numa oficina, ela vai chegar na oficina e vai falar assim, nossa, paguei R$2.000, não sei nem o que ele fez. Aí vai chegar lá no almoço da vovó e vai falar assim, nossa, não vai lá não, que eu paguei R$2.000, nem sei o que fez. Aí você imagina uma oficina em que os mecânicos falaram assim, ó, vou explicar para você de um jeito mais fácil de você entender. Aqui tem uma válvulazinha, essa válvulazinha não sei o que, explica e fala assim, é por isso que queimou tal coisa. Aí essa pessoa, gente, naturalmente, quando alguém falar sobre carro e sobre esse problema, ela vai estar empoderada. Ela vai falar assim, eu sei o que aconteceu. E ela vai explicar com a linguagem dela. Ela se torna um mecânico. Ela se torna um mecânico. Isso é muito legal, porque ela vai falar, porque ela se encheu um pouco mais, ela aumentou o repertório dela. E na nossa vida, a gente sobrevive pelas imagens que a gente deixa para os outros. Então, assim, se o mecânico ensinou ela e ela conseguiu explicar isso para alguém, esse alguém vai olhar para ela e falar, nossa, ela aprendeu um negócio legal que eu não sabia. Ela vai ficar igual um pombo inchado, não, agora eu sei e tal. E ela contou. Então, mexeu no ego dela, mexeu no ego de todo mundo. E quem foi que começou essa história? O mecânico. O mecânico ganhou confiança, por isso que a gente fala, nossa, meu mecânico de confiança tem 20 anos, que eu tô lá com ele. Meu barbeiro de confiança tem 15 anos. Sim. Porque isso foi criado, e isso tem tudo a ver com a vida pessoal, né? Com o comportamento humano. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu conheço uma história do Denner Lipschitz, que é o CEO aí da V4 Company, eu acho que é a maior empresa de marketing do Brasil hoje. E uma vez ele passou um caso que eu achei bem inspirador, né? Ele tava no G4 Valley, né? Fazendo parte da comunidade dos meninos da G4. E ele contou uma história de que chegou um papo lá dentro da G4 dos participantes ali da comunidade falando que a V4 tava falhando em alguns pontos. E aí ele decidiu fazer uma palestra para todo mundo do G4 ali. E o tema era, cara, seja brutalmente honesto. Olha só que massa. Aí ele liberou ali tipo 1 hora para um bate-papo brutalmente honesto com as pessoas que falaram mal da V4. Cara, e aquilo para ele foi extremamente enriquecedor, né? Segundo a ótica dele, ele foi narrando ali pra gente nesse vídeo que ele gravou. Vocês podem procurar aí, deve estar no YouTube. E, cara, eu achei aquilo uma baita de uma lição de vida, né? Tipo, eu falei, caraca, velho, quantas vezes a gente se afasta do nosso consumidor, do nosso cliente, né? Não vai em cima dessa percepção de pedir um feedback honesto mesmo. Fala, cara, fala mal de mim.
Não, mas eu não tenho nada pra falar. Faz uma força, né? Acha alguma coisa que você pode criticar e você ter esse dom, essa capacidade de transformar a crítica em combustível para que você crie processo, para que você melhore a sua proximidade com o seu cliente, né? Então, como que você acredita que hoje a gente pode implementar essa visão de feedback? Você acha que isso hoje é automação, é IA, é NPS, ou tem alguma outra forma mais prática, mais analógica de fazer isso? Não, tudo isso que você trouxe são ferramentas para viabilizar um negócio que precisa do modelo mental. Né? Então, assim, eu posso implementar todas as ferramentas com IA, com automação, usar o NPS para rodar tudo isso, mas se a minha mentalidade é o Ricardo fala isso, né? De potencializar de massagear o seu ego e não potencializar o seu eco, não vai adiantar, você vai gastar dinheiro. Então, assim, hoje existe diversas formas de captar o feedback, né? Formas estruturadas e não estruturadas. O feedback que vem espontaneamente numa rede social, ele pode ser a faísca de um negócio que pode ser muito maior. O feedback que é estimulado, que é uma pesquisa que se manda, ele também vai ter uma estrutura e ele vai vir com um nível de informação. A pessoa tem que querer fazer isso, ela tem que enxergar que isso é importante. Né? Eu falo que eu tenho, assim, eu falo que eu tenho emprego pelos meus próximos 180 anos. Porque eu não vou parar de falar disso, sabe? Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que trazer voz sobre isso para as pessoas enxergarem que ouvir um feedback é um presente. Né? Se vai ser automático ou não, se vai ter. Agora você vai num concessionário que fala assim: avalie a gente porque é muito importante. Se você não gostou, você dá nota 8. Se você achou mais ou menos, dá nota 9. Se você gostou, você dá nota 10. O NPS vai ser 100. Você tá enganando um monte de gente. Isso acontece o tempo todo. Não, vai nas concessionárias, de qualquer lugar que você for, vai estar uma plaquinha lá, principalmente quando chegar no período em que a montadora vai avaliar a concessionária, sabe? E principalmente, cara, concessionária, a gente tem vários feedbacks sobre concessionária, porque a gente já tentou comprar carro várias vezes. Parece até um produto barato, né? E é um ticket médio alto, pelo menos pra gente ainda é um ticket médio alto. E todas as vezes que a gente tentou, a gente teve uma experiência extremamente negativa. Tipo assim, um atendimento ruim, um processo, né, de atendimento ali, desde você mandar mensagem, de você ter uma resposta eficiente, todas as manutenções que a gente foi dar, né? E, cara, que experiência negativa. E a gente ficava sempre pensando, né? Cara, imagina, né? Uma empresa desse tamanho, desse porte, criando essa falha, né? Essa comunicação errada com o consumidor, né? Como que você vê hoje a possibilidade de empresas que são grandes o suficiente e mantenham essa grandeza, esse porte em relação a essa experiência ali no face-to-face, ali no rostinho com o rostinho do consumidor? Depende. Se a estratégia dela for ter o face-to-face, ela tem hoje formas de fazer isso. Assim, treinamento sempre vai ser treinamento. Se essa empresa precisa e define que a entrega, o modelo de negócio dela precisa do face-to-face, de humano para humano, ela vai ter que ter muita gente e vai ter que ter treinamento para todas essas pessoas. E treinamentos intencionais, de novo. Agora, se ela decide gerar eficiência, diminuindo esse modelo, correndo um risco às vezes, né, de mudar a conexão humana para a tecnologia, ela vai ter que ter muito claramente os princípios de experiência para contratar as tecnologias certas. Tá? Então, o que é isso que eu estou dizendo? A área de tecnologia é importante para uma empresa? Com certeza. Com certeza. A área de tecnologia é importante para o cliente. Se você perguntar para muita gente que está lá dentro, vai falar que não, a gente mexe com o sistema. Uhum. Agora, quando a pessoa sabe que o princípio de experiência do cliente, que ganha o cliente, que permanece, que fez aquela empresa chegar no patamar que ela está, é porque nós somos rápidos, né? Nossa, aquela seguradora é muito rápida. É assim que a gente fala. A gente dá qualidades, né? A gente qualifica. Adjetivos. Uhum. Então, se o adjetivo é ser rápido, esse é um princípio. Se tecnologia não entender que o princípio da experiência é rapidez, e ela ficar na cabeça dela que talvez seja custo, diminuir custo, na hora que ela tiver que contratar uma plataforma que ajuda ela a implementar alguma coisa de IA, ela vai estar com 3, 5 propostas, ela vai falar, vamos fazer essa aqui, que essa aqui é mais barata. Mas talvez essa aqui vai ser a mais lenta. Só que ela não está preocupada com a mais lenta porque não foi passado para ela como cultura, como estratégia, que a velocidade é importante para a gente, para o nosso cliente. Né? Então, assim, qualquer modelo de escala que você tiver, e eu falo muito disso, cuidado para não cair na armadilha do que a gente chama do objeto brilhante, síndrome do objeto brilhante. Né? A síndrome do objeto brilhante é quando veio a IA democrática, né? Ela é muito antiga, mas veio a IA, todo mundo quer apoiar. Pandemia, o chatbot explodiu em todos os lugares. Verdade. Ninguém mais tem o chatbot do formato que tinha das empresas pequenas, por exemplo, porque não conseguiu sustentar, porque não é sustentar ter dinheiro para pagar. É que gerou um impacto negativo que todo mundo querendo, no meio da pandemia, querendo conversar com as pessoas, querendo se sentir abraçado, vem um robô e fica repetindo a mesma coisa para você.
Selecione qual das 3 opções. Você Seleciona, fica naquele loop infinito ali. fica muito difícil, né? Então, assim, eu defendo muito isso. A tecnologia, ela é... Tem um autor de um livro que é um amigão meu, acabou de lançar pela Buzz Editora, que é a mesma editora que está lançando o meu. Só te corrigindo da abertura, tá? O livro que eu fui com o autor já foi lançado. E o que vai lançar agora é o meu, só meu, né? Ah, legal. Ele lançou agora o Inteligência Ampliada. É o Fernando Barra, ele é um cara muito foda, assim, ex-IBM, sabe? E ele acabou de lançar esse livro e ela fala isso, cara, a tecnologia potencializando o aprendizado humano, potencializando e te dando ferramentas para você fazer aquilo que você fazia mais rápido, mas fazendo aquilo que você fazia. E é muito legal que no Instagram dele, todo dia de manhã, ele tá lá na academia, nos rituais, e ele fala, fazendo o que a IA não pode fazer por mim. E ele é um defensor de IA, ele é um cara especialista nisso. Né? Então, o humano tem que continuar humano, usando as ferramentas tecnológicas para acelerar ele. Eu demorava 2 dias para fazer uma proposta, hoje eu demoro 10 minutos para fazer uma proposta, porque a minha inteligência artificial já me conhece, ela sabe o que eu sou, ela sabe o que eu vou propor, ela sabe, é só eu dar os comandos certos. Então eu estou muito mais eficiente. Eu estando muito mais eficiente, eu consigo atender mais clientes. Aí eu aumento a minha margem, né? Melhoro os meus resultados usando a tecnologia para fazer isso. E a empresa grande, inclusive estava reunido com uma bem grande aí ontem, e eles querem ainda mais treinamentos, e treinamentos humanos, de humanos para humanos, Sim. porque os processos estão fluindo muito bem lá, mas precisa de gente. E eu vou falar um negócio para vocês dois. O mundo tá preguiçoso, o povo tá preguiçoso. Muito. O povo, você vai, dependendo, você vai numa empresa, você vai num lugar, eu queria saber, pelo amor de Deus, cara, você tá com a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Tá com a oportunidade de viabilizar um negócio que às vezes a pessoa tem 5 dias que ela não dorme para resolver um problema. Aí você vai agir como só mais um carro que chegou para arrumar. Você vai, pelo amor de Deus, aí é uma questão de sei lá, espiritualidade sem religião, né? De saber o seu papel no mundo. E muita gente não sabe o seu papel no mundo. E é nosso papel fazer isso também, mostrar isso. Então, quando eu vou numa experiência que é ruim, esses dias eu fui pedir um sanduíche aqui, num lugar que eu adoro. Mudou agora, tá num lugar maior. Foi uma bosta. Mas o que eu fiz? Mandei a mensagem e falei, não foi legal. Ah, muito obrigado, eu vou levar seu feedback. Eu falei assim, ó, avisa a cozinha que ficou muito salgado o negócio aqui. Não sei o quê. E ela tinha acabado de me atender muito bem. Tipo assim, traz seus filhos aqui para brincar, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou continuar levando meus filhos aí. Só que assim, por favor, não se justifique para mim. Eu falei, não se justifique para mim, mas faça essa mensagem chegar até a cozinha para que eles melhorem para os outros. Uhum. Então, a responsabilidade de um negócio dar certo, ela não é necessariamente só da empresa. Já foi essa mentalidade. Ela também é do cliente. Então, nós, enquanto clientes, temos que ter consciência que um feedback bem dado pode mudar a vida de muita gente. Né? Faz a diferença, concordo. E não dar o feedback pode mudar negativamente a vida de muita gente, impactar a vida de muita gente. As pessoas precisam de sinais. E a gente pode dar sinal. Nós temos capacidade de conversar, seja no linguagem do sinal, seja na linguagem da voz, seja no olhar. Pratica isso. Aí você vai chegar na sua empresa, a pessoa vai te atender, você vai estar lá mortão. Pelo amor de Deus, gente. Cara de atropelado. Energia, né? Tá cansado, tô cansado, tudo bem, não precisa ficar, tal. Não é isso. É ter o cuidado de olhar no olho da pessoa, é ter o cuidado de pegar na mão da pessoa, é ter o cuidado de ouvir a pessoa antes de vomitar o produto que você tem, a solução que você tem. Escuta. A dor no... Posso trazer um exemplo? Pô. Claro. Cara, eu fui atender uma das maiores empresas do mundo, do agro. Peguei o avião, fui para São Paulo, fui atender eles. Chegou lá, treinamento. Chegou no final, eles me contaram que tinha que ser em espanhol. E eu não falo espanhol fluente. Só que eu tinha passado o dia lá dentro. Eu tinha capturado algumas coisas que um dos diretores também não falava espanhol. Eu tinha capturado que eles contratavam pessoas diferentes em diversos idiomas. E eu sou um cara antenado. E aí, o que eu fiz? Eu vim para Uberlândia, fiz um teste do treinamento, joguei na inteligência artificial, traduzi para o espanhol, minha voz, meu tom de voz, minha boca, tudo em espanhol, apresentei para eles. Só que quando eu fui apresentar, eu não falei para eles assim, tá aqui o treinamento de experiência do cliente em espanhol. Sabe o que eu falei? Falei, se vocês fossem a primeira área dessa empresa, pioneira em usar inteligência artificial para treinar em qualquer idioma. Aí o que eu fiz? Eu consegui um vídeo desse diretor que tinha gravado um podcast em português, eu também traduzi ele para o espanhol, na voz dele, do jeito dele, acabou que em espanhol, e eu pus no meio do teste. Aí a hora que eu passei, ele falou assim, liga pro diretor pra ele ver ele falando em espanhol. Ele entrou na reunião e falou, não é possível que eu tô falando em espanhol. Com a minha voz desse jeito.
E aí depois eu recebi uma mensagem um e-mail, né? Eu tinha um contato lá dentro que falou assim, Lucas, tá entre você e tá entre um cara que foi indicado pelo presidente da empresa e tal. Aí eu falei, perdi, né? Aí eles mandaram um e-mail dizendo que a minha ousadia, a minha coragem e a visão que eu levei foi o que me fez tornar o fornecedor deles. E que eles queriam isso. Só que eles não sabiam que eles precisavam disso. Teve que chegar alguém com energia para fazer. Então, o cliente, quando você está diante de um cliente, e aí, lá na sua primeira pergunta, lá do comecinho, experiência do cliente não é para empresa pequena e não é para empresa grande. É para empresa que tem cliente. Seja um cliente, seja milhões de clientes. Vai ter em escalas diferentes, em proporções diferentes, mas a intencionalidade tem que ser a mesma. Você tem que levar o cliente ao sucesso. Se você só tem um cliente, ele tem que ter sucesso. Se você tem 10 milhões, vai ser mais difícil de ter ele de sucesso se você não usar tecnologia para escalar, mas se você souber contratar a tecnologia certa, porque aquele cliente, aquele perfil de cliente, ele pensa e aquele negócio também prega que tem que ter personalização, velocidade, inovação e simplicidade, você tem 4 atributos de experiência que não cabe fazer um processo burocrático, porque simplicidade é um princípio. E esse exemplo que você deu tem tudo a ver, né? A gente estava conversando, eu e o Eric, e quando a gente lembra de Steve Jobs, ele fala que as pessoas não sabem o que elas querem até que seja apresentado a elas, né? E você deu um exemplo aí super prático, né? Do seu, que você conseguiu entrar nesse treinamento, né? Numa empresa gigante, porque você apresentou algo diferente, né? Então, talvez não era esse formato, eles não sabiam o que queriam, mas conquistou, né? Então, isso faz muita diferença. E assim, tem vários exemplos. Teve uma empresa aí, uma também multinacional, que me mandou uma mensagem e falou, Lucas, a gente queria te convidar para uma live, mas a gente tá sem recurso, sem verba, você vai fazer da sua casa mesmo. Ah, você tá sem verba? Se você tá sem verba, o que sobra para mim, né? Pensei, né? Aí eu falei, sério? Que legal, fico muito honrado e tal. Que dia que vai ser? Tal dia eu falei, coincidência, olha, vou estar em São Paulo. E se eu fizer de dentro da empresa? Aí ela falou, sério, você vai estar em São Paulo? Eu falei, vou, olha que coincidência. Aí ela falou, você viria para aqui para a empresa para fazer aqui? Eu falei, na hora. Aí desliguei a ligação, falei, Carol, ferrou, tem que comprar passagem. Gastei uns 3 mil reais, fui para São Paulo. Gente, eu aluguei um hotel, porque eles tinham combinado que o carro dessa empresa, que é uma montadora, né, ia me buscar no hotel. Se eu não tivesse no hotel, eu tava mentindo. Então, se eu não tivesse no hotel, como é que eu ia fazer? Eu contratei um hotel, nem dormi, fiquei lá, esperando eles me buscarem. Passei o dia dentro dessa montadora. Eu almocei no restaurante dessa empresa. O restaurante dos funcionários. Eu conversei com quem faz a comida dos funcionários. Eu fiz test drive nos carros elétricos dessa empresa. Eu comprei um bonezinho dessa empresa. Aí eu fui fazer a palestra. Como é que vocês acham que foi a palestra, gente? Muito mais conectada. Sim. Aí passou uns 2 meses, eles me ligam, Lucas, você foi escolhido para fazer o projeto tal. Aí foi lá, poucas palestras lá, 3 palestras, 150 mil reais. Aí, recente agora, não falei o nome da empresa, mas quem tá no meu Instagram vai ver qual que é. Mas recentemente agora eu tava conduzindo o maior workshop dessa empresa no Brasil. 1.200 pessoas das concessionárias do Brasil inteiro lá. E eu conduzindo esse processo. Porque eu tive intencionalidade, protagonismo e óbvio que isso me gera um monte de lucro. Sim. É óbvio que na hora que você vai vender alguma coisa para uma empresa, principalmente empresa que tem que ter 3 orçamentos, é óbvio que se você entender que toda empresa vai tomar decisão colocando as propostas numa planilha e comparando, aí você tem que criar um negócio que te dá força. E aí, o que me dá força? Aí vou contando meus segredos para vocês, tá? Qual que é o meu ritual de pensamento? É assim, ó, eu não construo nada que pode ser resumido a uma planilha de Excel. Então, tudo que eu entregar, eu posso até perder aquele contrato. Mas se eu for comparado à planilha de Excel, eu perdi a minha moral. Eu posso até perder porque foi escolhido por outras razões. Mas assim, entre 3, escolheu o outro, não me escolheu, essa pessoa vai ter que pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha. E o sentimento de que, nossa, será que com o Lucas ia ser bom? Será que o Lucas ia ser diferente? Porque na próxima vez ele me contrata. Sim. Muito Tem legal. certeza que contrata. Agora, mais uma proposta, põe na mesa aqui, ó. Um dia eu tava desempregado, novinho, adolescente. Eu andava na rua entregando currículo, fui num supermercado entregar um currículo, logo que eu entreguei meu currículo, passa um pouquinho, eu vejo a pessoa usando meu currículo de rascunho e rabiscando atrás. Eu falei, cacete, eu tô andando aqui para entregar meu currículo, virou um rascunho. Lição de vida. Não faça um currículo para virar um rascunho. Faça um currículo para virar um certificado, que a pessoa bate o olho e fala. E não tô falando de design. Tô falando de potência. Da maneira que você entrega o currículo, da maneira que você se porta, da maneira que você chega na empresa, faz assim, ó. Faz assim e fala, eu tenho presença. Isso é diferente. Isso forma negócios magnéticos. Sim.
que é o nome da minha imersão Negócios Magnéticos, feito por pessoas magnéticas. Isso gera lucro. Isso é margem pura. Não havia. Legal. Faz todo sentido. E eu trabalhei bastante tempo numa área, né, fui líder de atendimento ao cliente, de área de serviço ao cliente de uma multinacional, e eu vivi muito na prática o que você trouxe, né, quando a gente está numa empresa pequena, talvez os processos, né, fica mais fácil ali a gente oferecer uma melhor experiência para o cliente, mas quando a gente está numa multinacional, fica cada vez mais difícil de segmentar e atender os clientes de uma maneira diferente, né, isso na prática eu vivi e é uma dor das grandes empresas, né, trazer isso como uma maneira mais personalizada. E eu queria que você falasse, não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas, 3 coisas que você vê que dá para ajustar rápido e que fazem muita diferença para os clientes. Quanto maior a empresa, e também serve para as empresas pequenas, as pessoas são treinadas por tarefas. Isso para mim é um erro. Você treina a tarefa da pessoa, você não treina a mente da pessoa para fazer a tarefa necessária. A tarefa tem que ser um guia. Então você trabalhava no atendimento ao cliente, provavelmente seu treinamento era: se acontecer isso, faça isso, isso e isso no sistema para fazer tal coisa. As pessoas talvez não te ensinaram lá, e estou falando de maneira geral, qual o impacto que isso aqui gera se você fizer isso. Porque aí te dá autonomia, né, cognitiva aqui de pensar em inovação em cima desse processo. Então a primeira coisa que eu falo sempre é assim: treine as pessoas com a profundidade do impacto que se gera num cliente. Só que você só consegue treinar isso, aí a primeira dica que eu dou é: escute o seu cliente, implemente agora alguma coisa de escuta ao cliente. Ah, a empresa é muito grande e já tem. Compartilha com quem tem que compartilhar. Porque você pega um monte de feedback, vira milhares de feedback, vira um gráfico com uma nota de 0 a 100, de menos 100 a 100 no NPS, ou de 0 a 10, dependendo da metodologia que você estiver usando, para pôr num slide, para os diretores verem, ou bater palma, ou te bater. E aí você tá jogando fora um negócio muito poderoso. Então, assim, dica 1, escuta o seu cliente com verdade, mas faça alguma coisa com isso. Dica 2, viva a jornada do seu cliente. Empresas grandes é muito assim: eu sou amigo do Eric, então se deu um problema no meu cartão, no banco aqui, ele é responsável pelo cartão, vou lá no Eric e falo: cara, arruma meu cartão aí que ele parou. Cara, isso aí é uma covardia, porque o seu cliente não liga para você, ele liga para a central de atendimento. Então pega o seu telefone e liga para a central de atendimento. E vive o que o cliente está vivendo. Então se você vende biscoito, liga para alguém da sua equipe, se tiver uma pessoa, e encomenda um biscoito sem ela saber que é você, que você vai saber como é que foi o atendimento dela. Se você vende bijuteria, compra uma bijuteria. Se você tem uma escola, vai lá visitar a escola, manda alguém para ir, faz cliente oculto e aprende. Isso é para grande, isso é para pequeno. Porque o que é uma empresa grande? Uma empresa grande é que conseguiu como é que chama isso? Aglomerar, essa palavra, né? Agrupar um monte de gente, um monte de microempresas, né? Que é o indivíduo. Então a gente tem que trabalhar o indivíduo, que o indivíduo, sendo bem direcionado, com uma diretriz clara de empresa, representa uma empresa. Os meus treinamentos eu foco muito no indivíduo. Muito. Porque assim, você pode ter a melhor estratégia da sua empresa. Se a pessoa não quiser fazer, ela não vai fazer. Se ela não quiser lá na ponta, não atender o cliente e falar assim: tudo bem, ela vai fazer isso. E você não tem controle sobre isso. Aí e ela vai ser a cara da sua empresa. Ela vai ser a cara. Aí você vai fazer: não, vou demitir. Demitir o pior ainda. Você gastou para ter, você gastou para treinar. Demitir, vai ter que gastar o dobro para treinar outra pessoa, para ter outra pessoa. Então, quando você tem os princípios, falei várias vezes, quando você tem os princípios de experiência do cliente e um deles é inovação, isso tem que entrar lá no seu processo de recrutamento, de escolha de colaboradores. Não é ser inovador para desenhar um produto, é ser inovador para contratar pessoas inovadoras. Uhum. Então você vai falar assim: como eu contrato uma pessoa? Joga lá no ChatGPT, como eu contrato uma pessoa inovadora? Quais são as características de uma pessoa inovadora? Que perguntas eu posso fazer numa entrevista de emprego para captar essa pessoa inovadora? Se você conseguir fazer isso, você está trazendo pessoas com mentalidade inovadora, porque a sua empresa quer entregar inovação. Inovação não é ir para a NASA, inovação não é ir para a China aprender o que está fazendo lá. Isso aí é repertório para te inspirar a fazer alguma coisa. Né? Então, já falei um monte de ideia aqui, já passou os 3 aí, mas escuta o seu cliente de verdade e faça alguma coisa com isso. Seja pequeno ou seja grande. Viva a experiência do seu cliente para valer. Não espere que alguém vai fazer isso para você, não espere que um colaborador vai fazer isso para você, porque você é o dono, você é a dona, a responsabilidade é sua de fazer o negócio. E no terceiro, deixa eu ver uma dica que pode ser bem prática. Aprenda com negócios que não são do seu setor.
Porque as pessoas falam assim, não, mas eu vendo... Fala aí, eu já falei, minha cabeça tá fechada em bijuteria, fala alguma coisa aí, eu vendo... A gente vende uniforme, camiseta, por exemplo. Uniforme e camiseta. Aí você fala assim, nossa, eu vou mapear a empresa XYZ, esses aqui são os meus concorrentes. Aí você fala assim, não, ele trabalha com tecido XYZ, a gente não trabalha. Cara, isso é muito superficial. Você tem que entender, assim, quem são os clientes do meu concorrente e por que esses clientes valorizam o meu concorrente. Porque eles são rápidos. Não, então rapidez parece que é um negócio importante. Então eu vou trazer rapidez pro meu. Né? Então, assim, isso aí quando eu faço dentro do seu universo. Agora, quando você fala que a sua camiseta lá, sua roupa de camiseta, de uniforme de camisetas, ela é concorrente do iFood, ela é concorrente do iFood. Claro que é. Porque as pessoas que passam pelo iFood sabem que ela não vai precisar tirar o cartão para pagar, porque já está cadastrado. Ela sabe que vai ser muito rápido para escolher, porque tem estrelinhas que mostram os melhores restaurantes. O que eu posso aprender disso para minha empresa de uniforme? Né, eu preciso chegar lá pro meu cliente e falar assim, estamos aqui com 16 tipos de malha, qual que você quer? O cliente vai falar assim, como? Não faço a mínima ideia. Agora, se você chegar e falar assim, você precisa para quê? É para esporte? O esporte, aí você já selecionou de 16 para 5. Das 5, você já tem as melhores. As pessoas têm a tendência a falar assim, essa aqui tá mais em conta. Quem perguntou se tá mais em conta, eu quero vender é o mais caro, dentro daquilo que serve o cliente. Quantas vezes a gente chega numa empresa, a pessoa fala assim, essa aqui tá mais em conta. Eu falo assim, mas não tô olhando o preço não, tá? Só para te lembrar que tipo, a pessoa já me... E aí, com todo respeito, as pessoas já me vê como um coitado. Coitado, não consegue pagar. Mesmo que eu não tenha o dinheiro para comprar, mas eu não sou um coitado. Minha mentalidade é de que eu quero o melhor. Entendeu? Então, você olha para o concorrente e aprenda com empresas, e amplia a sua visão de concorrência e aprenda com empresas que fazem muito bem aquilo que elas fazem, que dá para modelar e trazer para o seu negócio. Isso é muito bom. Sim. E treina. Todo dia, treina. A pessoa que tá lá na ponta, errou, chama ela, treina. Mas treina, não tarefa. Tarefa é a parte superficial do negócio que você faz no manual. Você fica na sua casa, entrega um livro pra alguém e fala, estuda aí que você treina. Aí você treina. Agora põe as pessoas para viverem e para entender que a voz daquele cliente é daquele jeito. É mentalidade, né? Mentalidade. Só para fechar, que eu acho que não sei, deve ter estourado. Estouro mesmo, né? Então, Só para fechar, um dia eu estava numa empresa e aí a gente pegou um monte de feedback do cliente, fazendo um sistema de feedback ali que a gente tinha. E aí eu peguei e pus esses slides com a voz dos clientes tudo errado, escrito tudo errado. Cara, era uma empresa que atendia classe D e E, então as pessoas escreviam com um nível de instrução às vezes menor ali, não tinha clareza do português tão claro. E aí me falaram assim, Lucas, mas tá cheio de palavra errada aqui no slide. Eu falei, mas você quer que eu corrijo? Ué, não, pelo menos você vai mostrar isso pro diretor, não. Eu falei, mas o diretor tem que saber como é que as pessoas escrevem, porque não adianta ele querer desenhar um negócio que só quem estudou em Harvard consegue entender. Ele tem que saber que o que ele aprova serve a alguém que não tem a capacidade, talvez, intelectual de português de escrita ali, né? O nível não teve a oportunidade de estudar. E aí ele vai lá e vai falar que tem que ter o cartão Black Power, né? O cartão Master tal, e a pessoa não quer isso. Ela só quer ter acesso a um crédito de R$200 no cartão dela. Muito diferente, né? Faz diferença. E a gente está caminhando para o nosso encerramento. Eu queria deixar só mais 2 perguntas, né, para o Lucas responder para a gente. E a primeira, a gente falou da Disney, né, que é uma empresa que não está, né, aqui no Brasil, mas dentro da sua experiência de 15 anos aí no mercado, referência no Brasil, que empresa para você hoje é destaque em experiência do cliente? Olha, eu acho que tem o Nubank, que é uma grande referência, né? Eu acho que eles modificaram o pensamento sobre bancos, né? Muita gente hoje fala assim, já não é mais a mesma coisa, mas assim, é inegável que o que eles fizeram ficou um legado, né? Até então, até antes do Nubank, você ia pedir um aumento de crédito no seu cartão, você tinha que ir no gerente, mandar um monte de documento, aí o Nubank vem e põe um trenzinho, você só arrasta assim, e ele vai para análise. É disruptivo o negócio, foi disruptivo, hoje já não é mais, mas foi disruptivo. Então o Nubank para mim é um grande exemplo que tem muito, né, ficou muito tempo para ter o primeiro lucro e tem um valor de mercado gigantesco, né, passou os grandes bancos, né, enfim. E eu acho que, Tamires, eu gosto de analisar muito, a gente acaba tendo as referências de empresas muito grandes, mas eu queria até te devolver a pergunta e para quem está ouvindo a gente, para essas pessoas, talvez nos comentários do nosso post aqui, do podcast, escrever e reconhecer empresas locais que fazem isso, que são referências. Aquela tia do biscoito que embala o biscoito do melhor jeito, pega o telefone
e liga para ela e fala assim, o seu diferencial está nisso aqui. Você é a referência nisso aqui. Porque a gente tem a tendência a pôr as referências muitas vezes inacessíveis para a maioria da população. Sim. Né? Então, minha educação, voltado para a experiência do cliente, eu me acho uma referência, minha empresa me acha uma referência. Mas tem um monte de empresa que está dando treinamento de atendimento que é local, lá no Nordeste, lá no Sul, lá no Centro-Oeste, e essas empresas são referências. Só que elas precisam ser reconhecidas como referência. Então, o meu convite para quem está ouvindo a gente é: faça um post na sua rede social elogiando e dando a oportunidade dessas pessoas, dessas empresas locais que você compra sempre, o bolachinho, o biscoito, a roupa. Gente, a minha esposa compra numa loja, numa cidade que chama Conchal, não sei que cidade é essa, cidade de São Paulo ali, ou se a loja chama Conchal, mas é uma cidade parecida com essa. Não faço ideia onde é. Toda semana chega a roupa lá e ela fala assim, ó, o dono da loja, não sei se é dono, ele me manda as mensagens e ele é super atencioso. Esse dia nós estávamos voltando de São Paulo de carro, eu falei, cara, vamos lá na cidade, vamos lá ver, vamos lá conhecer ele pessoalmente. Acabou, não deu certo, porque ia dar 100 km a mais, não deu certo. Mas isso é uma referência de experiência, que não vai estar na grande mídia. Uhum. Não vai estar no boom. Então, nós temos que formar empresas referências. E elas existem. O que a gente não está fazendo é contar para elas que elas são referências, para que ative nelas a vontade de continuar sendo. Excelente ideia, deixe nos comentários, né? Vai ser muito legal a gente ver vocês participando e dando esse reconhecimento para as empresas que estão perto de você. E a nossa última frase que a gente gostaria de encerrar com você é: na sua experiência e na ótica do CX, a empresa lucrativa é aquela que... É aquela que cuida do seu cliente de maneira verdadeira, de maneira genuína e não cuida só por cuidar. Cuida pensando que o empresário e a empresária precisa de lucro, precisa de resultado. Né? Então, que entrega com verdade, mas recebe por merecimento aquilo que se faz. Né? Eu vim no Uber agora falando com a pessoa e eu contando para ela isso. Né? Não deixa ninguém... Uma empresa lucrativa é aquela que não deixa ninguém desmerecer a sua entrega. Desmerecer é diferente de negociar. Negociar esse é o melhor preço que você consegue fazer? A gente consegue flexibilizar a forma de pagamento sem negociar. Agora falar, nossa, tá caro isso aí, isso é desrespeito. Uma empresa lucrativa é aquela que os seus líderes entendem que o valor está ali dentro, sustenta o valor e isso atrai muitos clientes certos, clientes que vão valorizar de fato aquilo que a empresa tem e isso vai trazer muito resultado, muito lucro. Respondi? Respondeu, Oxe, muito demais. bem. E para finalizar, a gente queria entregar um presente para você. Oh. A nossa canequinha do Margem Cast Ah, não, mentira. Que e um quadro. Um quadro com tudo que você gosta, você mesmo Ah, que postou. legal, gente. Né, um quadro super legal aqui. Pegamos no Instagram dele. Pegamos no gente. Instagram dele. Olha, até arrepiei. Que representa o Lucas, representa um pouco, né, da história dele, o trabalho. Então acompanhe, né, siga o Lucas aí também nas redes sociais. E pra gente foi um prazer ter você aqui, foi um papo muito legal, né? A gente aprendeu bastante. E eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. É isso, muito obrigado. obrigada. Fiquei Muito bom encantado, mesmo. hein? Parabéns aí pela tua Encantado. trajetória, tua história de Olha, que vida. legal, gente. Arrebentou. Muito bom. Ó, e a gente teve aqui um período pra gente, ó, gente, ó. Meus presentes. A gente teve aqui um período pra gente estar junto e tô sempre à disposição, tá? Pra gente continuar, pra gente falar. E, por favor, gente, deem feedback pras empresas que vocês são clientes e falem da gente pra gente também fazer mais negócios com mais empresas por onde vocês passarem, tá? Isso é muito bom, cara. Eu sinceramente, assim, com bastante honestidade, eu fiquei bem impactado com a nossa conversa, porque tem muita coisa que eu não estava observando no que você disse, né? Alguns detalhes aí de experiência do cliente, de estar mais próximo dos nossos clientes, né? A gente acaba vivendo números demais, né? A gente trabalha aí na internet, a gente vende milhares de pedidos por mês e a gente acaba criando essa distância muito grande, né? Mas não significa que não tem uma pessoa do lado de lá, uma história do lado de lá, né? A nossa maior empresa, que é a Fábrica de Festa, a gente já tem 15 anos de história. A gente vende produtos que estão participando ali da festa de uma criança, né? E quando você falou desse momento ali de chegar na data, isso mexeu muito comigo. Então, queria te agradecer, né? E espero que todo mundo que tá aí tenha bastante reflexão. Mas lembre-se sempre de uma coisa, um detalhe simples, porém importantíssimo. Você tem que colocar em prática.
Então, se você ouviu, mexeu com você de alguma forma, coloque em prática aí no seu negócio. Vai atrás do seu cliente, dá uma ligada para ele, conversa com ele. E lembre-se, né, não fica com aquele medinho de colocar lá no Google Meu Negócio. Se você não gostou do restaurante, dá para aquele negócio, para aquele empresário, a oportunidade de ele poder melhorar. Porque às vezes a gente falha mesmo, né? Às vezes a gente erra e a gente quer ter esse direito de corrigir. Às vezes não. Volta aí pra mim, ó. Vamos ver se dá aí, ó. Às vezes não, a gente erra quase sempre. Porque a grandeza da mentalidade é a capacidade de enxergar que mesmo errando a gente vai melhorar. E se você não quer ter uma nota negativa no meu negócio, antecipa o problema e resolve o problema antes dele ir pro meu negócio. Né? Põe tudo isso em prática. E só pra fechar, que eu falo muito mesmo, você falou um negócio muito legal, tá? E eu gosto muito disso, assim. Crianças reclamam, adultos resolvem. Eu faço palestra no Brasil inteiro, eu treino pessoas daqui, eu treino pessoas fora do Brasil, e eu sempre fecho com essa frase. O que eu trouxe aqui, você pode jogar na privada e dar descarga. Ou você pode escolher fazer alguma coisa com isso. Eu não vou estar no seu lugar, ninguém vai estar no lugar de quem está ouvindo a gente, para pegar na mão e para obrigar a fazer alguma coisa. Se você quer gerar um impacto no mundo, se você quer deixar o legado, se você quer construir aquilo que vai ser um exemplo para os seus filhos, pega, põe a mão na massa, faz e sem mimimi. Realiza. Show Bom. de bola. Obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada por todos. Até já. Tchau, tchau. Valeu!